Olá a todos e todas, nós estamos iniciando mais um devocional baseado no livro de Provérbios. E o texto de Provérbios que nós vamos ler está no capítulo 12, começando no versículo 17 até o versículo 19. Portanto, 3 versículos que dizem o seguinte: a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Este é o texto de Provérbios que nós terminamos de ler e o lemos na Nova Versão Internacional. O tema do uso da língua é realmente frequente no livro de Provérbios, provavelmente por ser frequente causa de problemas entre as pessoas. Nessa sequência de 3 versículos, o assunto é a verdade versus a mentira. Comecemos falando um pouco sobre a verdade. Ela está relacionada ao caráter imutável e invariável de Deus. E o tempo é o maior aliado da verdade. Quem diz a verdade permanece para sempre, já a língua mentirosa dura apenas um instante. Isso porque devemos ter em mente que a mentira nunca fica encoberta. A verdade é sempre aquilo que existe, é real, é correto, o contrário da mentira. A verdade é algo absoluto, até porque a mentira nunca fica encoberta. A verdade é a realidade e ela não muda, nem depende da opinião das pessoas. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando ninguém acredita que é verdade. Falemos agora um pouco sobre a mentira. Agostinho de Hipona, no século IV, resolveu complicar o assunto ao descrever 8 tipos diferentes de mentira. Nós vamos citar apenas 6 que englobam, a nosso ver, o total do pensamento do teólogo. Para ele, a mentira pode ser, primeiro, a que prejudica alguém, mas é útil a outro. Atualizando esse ponto, podemos incluir aqui as chamadas fake news nas redes sociais, que são replicadas sem checagem, as notícias falsas na imprensa, as publicidades enganosas, difamações e por aí afora. Sempre com a finalidade de beneficiar certas pessoas, políticos, organizações, empresas, amealhando sempre algum lucro com isso. O segundo tipo de mentira é a que prejudica sem beneficiar ninguém. É geralmente fruto de ódio, de inveja, de ciúme, por aí vai. No fim só destrói. Não traz lucro, não traz alegria, não traz, nem tampouco traz prazer. Terceiro tipo é a que ocorre pelo prazer de mentir. Pessoa, ela ou exagera os fatos ou inventa os fatos, acontecimentos, porque isso lhe dá uma satisfação e, de certo modo, alimenta o seu ego, atrai atenção para si. O quarto tipo é a mentira que é contada para divertir alguém. Agostinho inclui aqui as anedotas, as piadas, enfim, o humor. Podemos incluir também a literatura, as artes de um modo geral. Em tese, nem deveria constar como mentira propriamente, pois Jesus usou parábolas para ensinar verdades. E o humor não é proibido, ao contrário, o humor é até incentivado nas escrituras. O quinto tipo é o que leva ao erro religioso. Esta é talvez a mais perigosa de todas, porque há aqueles e aquelas que argumentam que o uso de certas inverdades
pode servir para atrair as pessoas para o Evangelho, atrair as pessoas para a vida cristã, atrair as pessoas para a igreja, mas isso não tem nenhuma fundamentação, nem bíblica, e nem ética, e nem é moral, porque Deus não precisa desse tipo de ajuda. O que convence as pessoas é a ação do Espírito Santo. Portanto, falsas profecias, as visões que são frutos da própria mente de quem as vê, sonhos que são contrários ao Evangelho, revelações que são fruto do próprio coração, ao fim, só afastam as pessoas, porque mentira é sempre descoberta, mentira não dura para sempre. Tudo isso pode, na verdade, destruir a fé das pessoas na salvação, no Senhor, nas Escrituras. O sexto tipo é a mentira que salva uma pessoa. Agostinho considera esta uma boa mentira. É evidente que ela deve ocorrer em circunstâncias críticas, sendo proferida para evitar que uma pessoa corra risco de vida, ou que seja ferida, ou que sofra uma dor muito forte, ou que seja sequestrada, ou que sofra danos irreparáveis e por aí adiante. Mesmo assim, o teólogo recomenda que, se possível, a verdade seja dita. Voltemos ao texto de Provérbios e aos 3 contrastes entre a verdade e a mentira. O primeiro contraste é exposto em relação ao testemunho. A comparação é simples. Fiel fala o que é verdade, mas o homem falso fala o que é mentira. A colocação é simples e carece de relação com alguma situação específica. Essa ausência aponta ao fato de o sábio querer simplesmente mostrar como são confiáveis as palavras do justo, ao passo que as palavras do falso não têm valor a fim de se estabelecer a verdade. O segundo contraste já aborda a questão dos resultados do uso da língua. Os tolos fazem um mau uso das palavras a ponto de torná-las armas, como uma espada, que ferem as pessoas a quem se dirige e a quem se faz comentários maldosos, e de quem se faz comentários maldosos. Nesse sentido, ninguém deve menosprezar o poder destruidor da língua de um homem ou de uma mulher tolo, maldosa e maldoso. Os ferimentos são tão reais e severos quanto aqueles feitos por lâminas afiadas. Porém, se as palavras dos ímpios abrem feridas, as palavras dos sábios as fecham, trazendo cura. Tais homens e mulheres conseguem se colocar no lugar das pessoas feridas, além de saber avaliar o que é justo e injusto. Por isso, escolha bem as suas palavras a fim de edificar e, com isso, glorificar a Deus. O terceiro contraste tem a ver com a retribuição pelas palavras. O justo, cujas palavras são verdadeiras, permanecem para sempre. Isso significa que eles não sofrem consequências por suas palavras ferinas ou mentirosas. Ele é aprovado diante dos homens e de Deus. O mentiroso ou a mentirosa, apesar de obter algum lucro ou satisfação com suas palavras maldosas e falsas, vê sua satisfação durar apenas um instante. Uma simples averiguação da verdade aponta a mentira e o falso testemunho, além de notar a maldade no coração de quem fere com palavras. Segundo a psicologia, dizer a verdade, embora considerada uma virtude, também é considerado um hábito de vida saudável. É cientificamente comprovado, quando somos sinceros com nós mesmos e com as pessoas ao nosso redor, proporcionamos um bem-estar físico e mental àqueles e aquelas que estão ao nosso redor e a nós mesmos. E onde a verdade prevalece, há sempre alegria. Não temos nada a temer. A paz é semeada e é agradável a Deus. Quando falamos a verdade, ficamos tranquilos. Fazemos bem a nós e às pessoas que nos rodeiam. Nosso testemunho é verdadeiro. Depois de ouvir o ensino do texto de Provérbios,
Você quer mesmo dizer que palavras não são tão importantes e que qualquer um pode mesmo dizer o que quiser? Que tudo pode ser enquadrado como liberdade de expressão? Nossa oração final deste devocional está no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, sonda-nos, Senhor. Conhece o meu coração, conhece o nosso coração. Prova-me, prova-nos e conhece as minhas inquietações, conhece as nossas inquietações. Vê se há em nós, se há em mim, alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Dirige-nos, Senhor, pelo caminho da eternidade que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Se você gostou deste devocional, deixe o seu like, compartilhe, comente, faça sua inscrição neste canal para que isso possa nos engajar cada vez mais. E que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre.